Quem começou a pintar essas caras? Kiss ou Secos e Molhados? E aí, turma, tudo bem? Tom aqui, fotógrafo de shows, começando um novo canal e começando principalmente a falar de rock and roll e um pouco do que eu vivi fotografando bandas como Kiss, como Aerosmith, Rolling Stones, Paul McCartney e muitos outros. Vocês já sabem, o site está aqui embaixo. Quando vocês quiserem conferir o bom e velho rock and roll fotografado, ele estará lá no tommiller.com/shows, muitos artistas por lá. Hoje eu quero falar aqui sobre, começando esse bloco novo, esse momento novo do canal, começando já tacando lenha na fogueira, vamos falar sobre o caso Secos e Molhados versus Kiss. Quem chegou primeiro, a galinha ou o ovo? É algo que as pessoas questionam muito, porém hoje eu vou trazer um fã do Kiss desde os 10 anos de idade para falar com exatidão o que realmente é verdade e o que não é. E sou eu. Bora lá, vamos falar então um pouquinho sobre Kiss versus Secos e Molhados e outras bandas que fazem toda a diferença nessa história e acabam com muitas questões. Bora lá? Então, vocês acham mesmo... Dá uma olhadinha na capa aqui. Vamos dar uma olhadinha nessas duas capas aqui. E vocês dão uma olhadinha, o que vocês acham? Realmente tem uma semelhança ou a gente está falando de coisas bem diferentes? De estilos diferentes, mas de uma época onde o teatral pulsava muito em todo o mundo, tá? Eu acho que a gente tinha que começar por aí para poder explicar o que foi esse movimento de pintar as caras, passar um pancake e cobrir a verdadeira face para poder se expressar de uma forma que, de cara limpa, provavelmente não rolaria da mesma forma. Tá? Então, já vai se inscrevendo aí, deixa seu joinha, é muito importante e é de graça, pessoal, não custa nada, não vai doer, eu prometo. Primeiro, né, falar um pouquinho sobre algumas bandas que vieram antes e que já pintavam a cara, tá? Já vamos começar por aí. Se você pegar Alice Cooper, embora o nome não seja associado ao cantor, originalmente era o nome da banda formada em 1968. Antes disso, eles tocavam como The Nas e lançaram o seu primeiro disco em agosto de 69, Pretty's for You. Alice Cooper já era famoso por pintar os olhos, por esconder e... não deixa acontecer isso, cara. Tá doido, mano? Ah, que amador, né, cara, deixar o álbum assim. Ó, pessoal, vou dar uma dica aqui, ó. Não façam como o Tom Miller. Deixem a abertura do disco pra cima, que assim já evita do disco cair, como aconteceu comigo agora, esse amadorismo total. Já vou virar os dois aqui para não ter problema. E, obviamente, eu vou deixar os dois aqui de ladinho, porque já me deu medo agora. Alice Cooper já pintava a cara, já fazia o seu teatral no palco, seu show de horror, né? Em 1968. Porém, um pouquinho depois, chegou duas bandas e lançaram discos quase juntos. A gente está falando do New York Dolls e dos Secos e Molhados. Ambas se formaram em 71 e lançaram seus discos de estreia com apenas um mês de diferença. New York Dolls em julho de 73 e Secos e Molhados em agosto de 73. Tá vendo onde isso vai dar, né? Só no ano seguinte que o Kiss lançaria o seu primeiro disco. Surgindo das cinzas da banda Wicked Lester, no final de 72, o Kiss estabeleceu o nome e a formação clássica em janeiro de 73. Porém, seu primeiro disco foi lançado em fevereiro de 1974. O mito da cópia, maquiagem e rock nos anos 70. A narrativa de que Gene Simmons e Paul Stanley roubaram o visual de Ney Matogrosso e companhia não se sustenta. Quando analisamos o cenário cultural lá de 73, na verdade, o que aconteceu foi um fenômeno chamado convergência criativa. É o zeitgeist do rock and roll, do glam rock. É o início, a era dourada da criação teatral, logo depois ali do Woodstock, daquela galera bicho grilo, assim,
pessoal começou a entrar nessa vibe mais teatral em cima do palco. Nos anos 70, o rock estava deixando de ser apenas música para se tornar um espetáculo teatral. A maquiagem era uma ferramenta principal na formação. Quando Kiss e os Secos e Molhados surgiram, o terreno já tinha sido preparado por gigantes. Como eu comentei antes, Alice Cooper, New York Dolls, o próprio David Bowie também tinha ali uma leve pintura, ali, uns leves detalhes, assim como os Secos e Molhados. Eles tinham detalhes pintados na cara, né? Outra questão que levantam muito é que o Kiss veio para a América Central, né, no México, ver um show dos Secos e Molhados. Porém, a banda, o Kiss em si, eles lá nos anos 70, 73, Paul e Ace eram taxistas, Gene Simmons era professor, Peter Criss era açougueiro. Certeza que essa galera ia conseguir sair de Nova York, pegar avião e ir até o México ver. Pessoas adoravam e cantavam totalmente de cor e salteado. Uma banda que pintava a cara, sabendo que lá eles já tinham New York Dolls, Alice Cooper. Eles mesmos falam que eles têm como influência Alice Cooper, New York Dolls. Então não tem por que tentar à força querer colocar que o Kiss copiou os Secos e Molhados. Por que motivos, não sei. Lembrando que também, Secos e Molhados era um fenômeno meteórico, mas ele era regional. Eles não tinham as turnês internacionais gigantescas ou distribuição massiva nos Estados Unidos que justificasse a atenção do Kiss pela banda. E convenhamos que a proposta estética ela é diferente. É só colocar um do lado do outro e ver que a proposta é totalmente diferente, pessoal. Os Secos e Molhados, a maquiagem era lúcida, inspirada no teatro de bonecos, no folclore e no teatro kabuki, com um ar mais andrógeno e artístico. Já o Kiss, a inspiração vinha dos quadrinhos, dos super-heróis e de filmes de terror. Cada membro de um personagem específico, né, o Paul Stanley como Starchild, o Gene Simmons, The Demon, o Peter Criss como The Cat e Ace Frehley como Spaceman. E eram maquiagens pesadas, carregadas, era muito diferente de uma maquiagem leve, era quase transparente, ele era só um pozinho na cara, bem de teatro mesmo, né? Para os Secos e Molhados, fazendo com que a gente veja uma distinção bem grande entre essas duas bandas em questão. Temos New York Dolls, temos David Bowie, temos o Alice Cooper, e mesmo assim as pessoas tentam juntar Secos e Molhados com o Kiss, né? Eu acho que tem muito dessa coisa do brasileiro tentar espremer ali que alguém copiou a gente, sabe? E só por isso eles ficaram famosos. O uso da maquiagem era uma tendência global naquela época. Dizer que o Kiss copiou Secos e Molhados é ignorar que ambos bebiam da mesma fonte. O desejo de chocar, de criar um alter ego e de transformar o palco em um lugar sagrado e performático. A ideia de que o Kiss teria plagiado Secos e Molhados é muito mais fruto de um orgulho nacionalista e de coincidências temporais do que de fatos históricos. Pegar a biografia do Gene Simmons, Paul Stanley, eles falam muito da ideia de como começou essa ideia de querer esconder a cara, esconder o rosto para poder tocar. Eles queriam fazer algo diferente, eles tinham as ideias, o Kiss não pensou em tudo sozinho, eles tinham empresários pensando nisso, eles viam o sucesso do Alice Cooper, eles viam o sucesso do New York Dolls, é só juntar as pecinhas, né? Era a época, bora lá, vamos fazer também, só que de uma forma mais original. E o Kiss realmente fez. Foram mais de 50 anos aí de carreira mostrando que os ingredientes ali deram certo, né? Fizeram com que tivessem essa longa jornada, mesmo na época ali, na era sem as máscaras, eles conseguiram se dedicar até o último momento, se maquiando, pintando. É uma coisa desgastante, aquela produção para subir num palco, fazer um show de 2 horas ali, com calor. Acho que tá finalizado, né, pessoal? Podemos passar aí a régua, fechar a conta. Tá tudo certo, tudo explicado, né? E eu quero, claro, seu comentário aqui. Compartilhe com mais pessoas se você gostou desse vídeo, que é muito importante pra gente começar esse canal novo e para ele ficar conhecido aí no meio musical. E, novamente, quem quiser conhecer o meu trabalho com as bandas, inclusive com o Kiss, uma das bandas que eu mais fotografei aqui no Brasil, aqui embaixo na descrição, ou segue aí no Instagram também, se estiver aparecendo, se eu já não deletei a conta. E agora, se vocês me permitem, eu vou escutar primeiro o meu Kiss, e depois os meus Secos e Molhados. Valeu!